mais uma videoaula para a gente tratar do assunto da apostila que está na página 66. Diz assim a atividade: o gráfico a seguir exibe uma curva em potencial. Então aqui a gente tem uma curva, e essa curva ela demonstra, né, a quantidade de micro-organismo que existe conforme o tempo vai passando. Então no início tem 100 micro-organismos, uma hora depois vai aumentando, duas, vai aumentando nessa curva, até que nos 5 horas, quando passar 5 horas, a população está em 800 micro-organismos. Então dá para a gente ver pelo gráfico que o H de 0, isso significa assim, a quantidade de micro-organismo no instante inicial, é de 100, e também a gente sabe pelo gráfico que H de 5, veja que agora já não é mais 0, é 5, é 800. Então observe que H, esse H de T, esse T é uma variável. Então já dá para a gente entender de cara que o T é uma variável, pela forma como está escrito. Então está dizendo o quê? Que a quantidade de micro-organismo depende do tempo. E aí o que está querendo saber aí? Qual que é o parâmetro da lei que define essa curva? Então a gente viu que pelo menos 3 possibilidades que pode ser, já que o número A e o número B são números constantes. E o T não, o T é uma variável. Então essa curva, ela pode ser assim, ó, H de T. Então ela pode ser do tipo 1A, que é um número, vezes T, e esse T está elevado ao quadrado, mais o B, pode ser assim. Então tem o número A e o número B, só que isso aqui é uma equação de segundo grau. Isso aqui seria então uma parábola, mas o enunciado diz que é uma curva em potencial. Então não é uma parábola, então esse T, essa variável T, não está elevada ao quadrado, então não é desse jeito essa curva. Uma outra possibilidade é o H de T ser igual a A vezes T, não elevado ao segundo grau, mas elevado ao primeiro grau, e mais B. Se fosse assim, seria uma linha, e é curva. Então, também está descartado esse tipo de parâmetro. Bom, o que vai restar então? Se é exponencial, esse T ele tem que ser expoente. Se ele é um expoente, H de T vai ser então A elevado a T vezes o B. Então veja que A elevado a T vezes B. Primeiro eu vou multiplicar, fazer essa potência, para depois multiplicar. Eu escrevi aqui uma potência relacionando o termo A e o termo B pela operação vezes. Por que eu não deixei só A elevado a T? Apenas A elevado a T, considerando que o B fosse um valor que não existisse. Porque aqui está falando que A e B são números constantes. Então, existe um valor B aqui também. Esse valor B que eu estou colocando é esse número exatamente aonde o gráfico está passando. Esse número 100 é o valor do B. Aí essa aqui está certa. Bom, o que me dá essa certeza que é certo? Primeiro, que a curva é exponencial. Essa função aqui, H, ela é exponencial. Isso então me dá a certeza de que a variável T tem que ser um expoente. É isso. Tá bom? Na próxima vídeo, vamos então tentar descobrir qual que é a lei, pegando como base esse parâmetro.